Pãozinho caseiro é tudo de bom, né? Imagina saindo do forno, quentinho. E hoje tem uma versão de pão caseiro integral. Larissa Pedretti traz pra gente. Tudo bom, Mari? Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo retorno ao nosso programa. Eu que agradeço o convite. Larissa, sabe que aquele pãozinho é difícil a gente resistir, né? É. Mas aí se a versão é integral, posso comer sem culpa no meu café da manhã. Pode comer assim, bem mais tranquilo do que o pão branco, né? Com certeza. Bonito esse que você trouxe pra gente, obrigada. Ele é bem legal, Tati. Eu trouxe uma versão a simplificada dele, mas você pode rechear, a gente pode colocar na massa semente, para quem gosta, chia, amaranto, linhaça. Boa. O que você quiser você pode colocar nesse pão e enriquecer ainda mais a massa dele, né? Arrasou! Como é que você monta, então? Explica pra gente. É bem facinho. Eu tenho sempre essa impressão de que fazer pão é um pouquinho difícil, não, né? Ai, será não é que não. eu vou acertar? Será que ele vai crescer? Olha, mesmo sendo integral, ele vai um pouquinho de farinha branca. Tá. Ah, você mistura. Isso, a gente faz a mistura. Então aqui eu vou colocar a farinha branca. Não coloco tudo pelo seguinte, a hora que eu estiver sovando a massa, eu vou usar da quantidade de farinha branca um pouquinho para ir polvilhando, para não colocar mais farinha dentro do nosso pão. Perfeito. Então deixa só um pouquinho aqui reservado e aí a gente entra primeiro com todos os secos. Aí já entra com a farinha integral. 160 gramas da farinha de trigo branca e mais 160 gramas da farinha da versão integral. Isso, o nosso açúcar, pode colocar aqui todo ele. 30 gramas de açúcar. O sal. 5 gramas de sal. Sal é uma colherzinha de café? De café, isso. Um pouquinho. Isso, rasa, tá? Não precisa encher muito ela. Aqui a gente mistura antes de entrar com o fermento. Então são 5 gramas de sal e 30 de açúcar. Isso. E aí 160 gramas de cada farinha. De cada farinha. Pode trocar a farinha integral pela farinha de centeio também. Ah, boa. Também é uma opção bem gostosa. Aí a gente entra com o fermento, esse é o fermento o biológico seco, que é esse pozinho. Na verdade, ele nada mais é do que aquele de tablete, que todo mundo chama de fermento de padeiro, desidratado. É a mesma coisa. A única coisa que acontece é o seguinte, quando a gente pega uma receita que pede um tablete daquele, que são 15 gramas, se a gente for trocar para desse aqui a gente usa 1/3 daquele valor. Então vão ser 5 gramas desse. Tá. Então ou 15 do outro ou 5 desse. Tem gente que ele é mais concentrado? Como ele é desidratado, é como se concentrasse o... Mais forte. Isso, como se fosse isso, tá? Aí já pode misturar aqui. Mistura bem. Esse procedimento, eu gosto de fazer ele na mão, Tati, para mostrar para todo mundo que é possível fazer pão em casa sempre, de qualquer maneira. Mas quem preferir, pode usar a batedeira naquele gancho de bater massa. Ah, legal. Aí a gente já entra com um pouquinho da água. A quantidade de água, a gente, quando está fazendo pão, nunca coloca tudo. Porque normalmente não vai toda a quantidade de água. Tá. Aqui você pediu 180 ml. Isso. Então põe um pouquinho, dá uma umedecidinha assim na farinha. Às vezes influencia muito a própria marca, né, das farinhas. Marca, a própria safra, o clima que a gente tá, se tá mais úmido, se tá mais seco, tudo isso vai fazendo diferença. E a gente... em torno de 180 ml de água. Pode ser que não use tudo, pode ser que vá um pouquinho mais. A gente vai mostrar aqui o ponto, aí você de casa não vai ficar com isso. Aí já entra com a nossa margarina ou manteiga. Ou, se você quiser, você pode trocar essa gordura por óleo e aí fazer um pão também sem lactose. Ele vai ter glúten, mas aí ele não vai ter a lactose, mas aí eu tiro a lactose. Isso. Para quem tem alergia ou intolerância, gente, né? Só tirar a margarina e colocar um óleo vegetal. As sementes, Tati, elas entram no momento que eu tô misturando os secos, um pouquinho antes da água. Tá? Mistura tudo aqui. Aí depois você... eu colocar as farinhas, a branca e a integral, aí eu já coloco a semente que eu quiser. Isso, aí você pode colocar até 5 colheres de sopa da semente da sua preferência. Dá pra pôr chia, dá pra pôr gergelim. Nossa, dá pra pôr... Próprio amaranto. Um pouco de cada, pra quem gosta. Fazer pão de 5, 12 grãos, enfim, o que preferir, né? Vai misturando aqui. Vai puxando sempre assim pra dentro, ó. Pão integral hoje com Larissa Pedretti. Ai, que delícia, né, gente? Quentinho, café da manhã. Café da tarde, dá tempo de fazer ainda hoje, Tati.
Gostei da ideia. O meu já tá garantido, inclusive. Por isso que eu já pensei no café da manhã do dia seguinte, que o meu café da tarde tá garantido. Ó, aí quando ele chegar nesse ponto assim, ó, que formou uma bola a massa, a gente pode passar para nossa bancada de trabalho para sovar ela. Do fundo do recipiente, formou essa bola. Isso. Aí joga um pouco da farinha e aí espalha e trabalha ela aqui em cima. Aí é o nosso momento de sova. Então a gente fica aqui sovando a massa, ó, sempre puxando de fora para dentro, que é para incorporar ar nela, que é o que vai fazer o nosso pão crescer. E aí essa sova, ela leva mais ou menos na mão uns 10 minutinhos. Na batedeira, um pouquinho menos, uns 7, 8. Aí depende também da potência e velocidade da batedeira. É legal a gente fazer na mão, porque de repente a pessoa não tem essa batedeira mais moderna, geralmente as planetárias que tem, né? Isso, mais fácil fazer na planetária mesmo. Mas aí quem não tem, pode fazer tranquilo na mão. Aí você vai sovando ela. Já faz atividade para depois poder com certeza. comer 2 pãezinhos. O pão garante, né? O que você tá perdendo aqui. E a gente brinca, é uma delícia, né? Um cafezinho, é bom demais, né? Com suco, com qualquer coisa. Com tudo, fazer um lanche. Às vezes você não quer fazer uma janta, você toma um lanchinho, né? Um pão com frios, até com salada. Nossa, esse que você trouxe tá bem bonito. Ai, fica bem cheiroso a hora que assa, muito gostoso. Aí, ó, ela ficou uma massa lisa e ela tá pegando um pouquinho na minha mão, gente, porque a minha mão tá úmida, tá? Mas aí ela vai ficar assim. Então a gente faz um formato de bolinha assim nela. Pode voltar ela aqui no recipiente que a gente começou a mistura, uns 15 minutinhos só para ela dar uma descansadinha. Tá, preciso cobrir, Lari? Pode cobrir, é melhor para ela não ressecar. Cobre com um pano úmido de preferência. Tá. E deixa aqui uns 10 minutinhos. Passou os 10 minutos, a gente vai dar o formato para ela, para a gente pôr na forma e já crescer. Então, faz de conta que passou os 10 minutos. Em casa é importante esperar, tá, gente? Então, ó, faz a bolinha com ela de novo e minha touca vai cair. Dá o formatinho de pão e eu já tenho aqui uma assadeira. Já tenho aqui uma assadeira untada, enfarinhada. A gente coloca ela e aí aqui, gente, ela vai descansar uns 40 a 45 minutinhos. Hoje que tá um dia... Isso, porque agora ela vai fermentar mesmo. Aqui a gente descansou só para dar uma relaxada no glúten dela. Tá. Que a hora que a gente sova, a gente ativa a formação do glúten, que é o que vai manter o ar dentro do pão e deixar o nosso pão fofinho. E aí, nesses 40 minutinhos, vai realmente fermentar pra gente pôr pra assar. Tá. Como hoje tá um dia... Pelo menos aqui onde a gente está, né? Tá um dia chuvoso, mais úmido, pode ser que leve um pouquinho mais, uns 50 minutinhos até 1 hora, isso. Fica olhando, ele tem que dobrar de tamanho, praticamente isso. Certo. Quando tiver faltando uns 10 minutinhos para o seu tempo de fermentação, a gente já põe o forno para aquecer. 170, 180 graus, forno médio. E aí a gente já pode pôr para assar. E aí você deixa quanto tempo no forno? Mais ou menos de 35 a 40 minutos. Tá, então eu vou deixar aí no máximo 1 hora, se o tempo estiver bem úmido, nublado, chuvoso, como é o caso aqui, inclusive, do interior de São Paulo, em Valinhos. Hoje tá bem nublado. Tá bem nublado, tá bem úmido. Uma garoa fina. Isso. Então eu deixaria aí quase 1 hora. Quase 1 hora. Se for um dia mais quente, uns 40 minutos. Isso. Ou então, por exemplo, que nem pra mim que trabalho sempre dentro da cozinha, a cozinha tá sempre quente, porque o forno tá sempre ligado. Então, demora um pouquinho mais. Então, se você já tá... terminei de fazer o almoço, eu já vou deixar o pão engatilhado, provavelmente seu pão vai crescer um pouquinho mais rápido. Tá? Aí deixou também cobertinho com um pano, esse tempo de fermentação, terminou de fermentar, só colocar no forno. Lari, pode tirar uma dúvida com você? Claro. Eu sempre vejo nas padarias os pães dessa versão integral, você até comentou 7 grãos, 12 grãos. Sim. Não só o pão de forma, mas esse pãozinho também que você trouxe pra gente. E em cima, tão bonito também, que eles colocam aquele gergelim. Em que momento que eu vou pôr pro meu ficar bonito assim também? Seria antes de colocar no forno. Ele terminou de fermentar. Depois daqueles 40 minutos depois ou 1 hora? Isso, 40 minutos, 1 hora. Tá. O legal, você pode pincelar um pouquinho nele, ou uma gordura, então óleo, azeite, um pouquinho de manteiga, só uma pinceladinha para a semente grudar em cima dele. E aí você joga a semente que você quiser e aí pode pôr ele no forno direto. Legal.
legal, mas então tem que pôr isso por último mesmo. Depois do descanso de 15 minutos antes de eu modelar e depois o descanso de 40 minutos para ele crescer e dobrar de forma. Isso mesmo. Ah, outra dica legal. Depois daquela primeira espera de 15 minutos, eu posso rechear esse pão. Então eu posso colocar, para quem quiser um pão, já que é um pão integral, a gente vai preferir uma opção mais light. Então, por exemplo, uma escarola, um alho poró refogado. O único detalhe é que esse recheio tem que estar frio para entrar na massa. Então faz o refogado lá que você quiser, deixa ele esfriando. Enquanto ele vai esfriando, você vai fazendo o pão. Vai dar certo. A hora que você tiver para pôr o recheio, aquele recheio já vai estar frio com certeza. Então, esperou os 15 minutos, a hora que vai modelar o pão, abre ele com o rolo, estica ele bem, põe o recheio, fecha e aí deixa fermentar os 40 minutos. E vale também para frios, né? Geralmente o pessoal gosta de pôr presunto e queijo. Tudo, o que você quiser. Depois do descanso dos 15 minutos, abro a massa, qualquer coisa eu coloco ali então meu presunto e meu queijo. Isso. Aí eu vou fechar, vou modelar e vou deixar aqueles 40 minutos descansando. Aí é só ir pro forno. Ai, arrasou. Posso congelar, Mari? É uma massa que pode se congelar? Pode depois de pronto. Só depois de pronto? Só depois de pronto. Ele fica legal no freezer por até 60 dias. Para descongelar, só deixar em temperatura ambiente e ele descongela perfeitamente. Aí depois você pode aquecer e tudo mais. Ai, põe aqueles 10 minutinhos, né? É. Pra comer, gente, com aquela manteiguinha com uma geleia boa. Então, eu trouxe uma opção de geleia pra você provar aqui hoje. Eu já tô bem de olho nessa geleia. Do que é, Lari? Essa é de uva. Ai, que espetáculo. Ai, que delícia, gente. E cá entre nós, é muito bom, hein? Fala a verdade. Ó, ele fica bonitão, não? Vou dar uma fatiazinha agora pra mim. Tá bem macio, né? Que delícia. Ai, gente, eu vou assim com a mão mesmo, tá? Tem a faquinha aqui. Nossa, Mari, mas essa geleia tá bonita também, hein? Aí o perfume, a hora que assa ele, tá de tão bom. Daqui a pouco vocês colocam ele aqui no forno, já dá pra sentir. Do fermento, diretora? Diretora tá pedindo, por favor, pra você repetir. Tem pessoalzinho perguntando pelas redes sociais. Tá. Do fermento, você falou que tem uma diferença da quantidade. Isso, aquele fermento de padaria, o tablete, são 15 gramas cada tabletinho daquele. Tá. 15 gramas dele equivale a 5 gramas desse fermento que a gente chama de bioseco, é biológico seco, que ele é, na verdade, uma versão do tablete desidratado. Então, 15 gramas do tabletinho ou 5 gramas do pozinho. Perfeito, obrigada. No supermercado, o pozinho a gente encontra em envelope de 10 gramas. Então, na verdade, metade do envelope a gente vai usar nessa receita. Legal. Tá, agora sim, tudo bem explicadinho. Ai, turminha. E agora eu me permito me deliciar com essa delícia da Arissa Pedretti hoje no quadro Bom Sabor. Bom. Muito bom. Obrigada. Gente, vai pegar mais um pedacinho. Porque esse pãozinho tá maravilhoso. Lari, você sabe que ele é até puro, viu? É, né? Nossa, pãozinho bom demais. Pãozinho na chapa. Mas já que você trouxe esse mimo, né, da geleia delícia de uva, uva, com certeza. Eu não vou fazer desfeita, né, gente? Então eu vou pôr mais um tiquinho de geleia. Gente, que maravilha. Maravilhoso. Ai, que bom. Feliz. Parabéns, arrasou Obrigada. na minha receita. Muito obrigada, viu, meu amor? Sucesso. Boa viagem retorno pra você. Obrigada. E até breve. Até. Mais uma dica do quadro Bom Sabor pra vocês.